Sejam bem-vindos a mais uma mensagem. Antes de começar, eu quero pedir para você apertar aí esse like para que essa mensagem alcance mais pessoas e a paz e o amor de Deus possa tocar em muitos corações. A mensagem de hoje está em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que lindo, né? Toda vez que eu leio um versículo, eu me emociono com a palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente permite que o externo, que as coisas que estão ao nosso redor venham nos destruir emocionalmente e nos entristecer. E a gente precisa parar para refletir e olhar para dentro de nós. E muitas vezes a gente precisa desconstruir aquilo que é plantado em nós todos os dias. E eu falo de uma maneira geral das notícias, das pessoas que estão ao nosso redor, que carregam rancor, tristeza, mágoa e querem transmitir isso pra gente. Mas todo aquele que tem algo ruim no seu coração, ele precisa olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro, nós precisamos olhar para dentro e desconstruir todos os dias aquilo que nos é plantado de ruim, aquelas coisas, aquelas crenças limitantes que a gente ouve desde criança e que a gente acaba guardando na nossa memória. E muitas vezes a gente não consegue avançar, porque a gente olha ao nosso redor e está tudo tão diferente, a nossa visão não é mais a mesma, o nosso olhar sobre as coisas não é o mesmo. E muitas vezes a gente olha para dentro da gente e parece que tem algo de errado com a gente, porque a gente não está mais vendo o mundo da mesma forma. Mas quando a gente move o nosso coração em direção a Deus, quando a gente se permite realmente ser tocado por Jesus, quando a gente se permite realmente soltar o controle, porque o ser humano é natural, a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer controlar o tempo, a hora, o que vai acontecer, só que na verdade a gente não tem controle, porque assim como uma chuva, ela vem. E assim como o sol nasce, ele pode não nascer, hoje pode chover, amanhã não sei, a previsão diz que vai dar sol, mas amanhã pode amanhecer chovendo. A gente não tem controle como aconteceu lá no Rio de Janeiro, um temporal destruiu todas as casas, as pessoas, o trabalho de uma vida inteira foi todo embora. E aí talvez alguém se pergunte, cadê Deus? Deus, ele continua no mesmo lugar, esperando que a gente olhe para ele, que a gente se lembre dele. Porque enquanto está tudo bem, quando tem casa, quando tem trabalho, quando tem dinheiro, está tudo bem. E a gente não lembra de Deus na essência de adorar a Deus,
A gente muitas vezes vai, ora, a gente vai num templo, numa igreja, se reúne com os irmãos, mas o nosso coração está muito longe de Deus. O nosso coração, a nossa essência está muito longe. E aí, quando acontece algo assim, uma destruição, o único lugar que nos cabe olhar é para Jesus. Porque, embora todas as coisas materiais daquelas pessoas tenham sido destruídas, elas ainda têm o recurso que é a sua vida para começar tudo de novo, para construir tudo de novo. E talvez Deus só quisesse nos dizer assim, ó, olha para mim, mas não com o mesmo olhar que tu olha todo dia, que tu acha que fazer uma oração é suficiente, uma oração superficial, uma ida numa reunião com irmão superficial, que tu vai e tu recebe uma oração e tu ora e na verdade tu sai da mesma forma que tu entrou. Quantas pessoas estão na igreja construindo crenças, construindo um prego no banco, porque o coração está muito longe do que é o amor de Deus e a essência de Deus. Talvez tantas coisas ruins aconteçam para que a gente possa parar e olhar para dentro de nós e voltar ao primeiro amor. Talvez a gente precise ser destruído e esmagado para reconhecer que Deus é Deus e que a gente precisa soltar o controle, porque a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar as pessoas, a gente quer julgar o que é certo e o que é errado. Mas Deus é leve. O amor de Deus é leve. E a própria palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se o fardo do Senhor é leve, por que a gente quer carregar tanto peso? Um peso que não é nosso, um peso que não é do Senhor. Porque a palavra diz que o fardo é leve. E por que, se o fardo é leve, por que a gente quer carregar peso todos os dias? Por que muitas vezes eu vejo as pessoas falando, porque é muita luta, Deus é muita luta, Deus, porque está muito difícil. Eu queria só que você olhasse para o lado e visse quantas coisas ruins e quanto mal está acontecendo no mundo. E que quando o nosso coração está verdadeiramente em Deus, acontece isso que está escrito aqui na palavra. Que a nossa aflição, ela é momentânea. E é algo tão... As coisas de Deus são tão lindas que quando a gente se permite viver de verdade aquilo que é dolorido, um momento difícil, uma situação difícil, até ali a gente encontra paz. Porque o Senhor, Ele segura na nossa mão. E a nossa breve e momentânea tribulação, ela produz um peso de glória. E isso e cada momento que a gente tem difícil nos faz voltar para Jesus e ser renovados. Porque se não fosse esses momentos difíceis,
a gente não voltaria o nosso coração para Jesus. A gente continuaria querendo ter o controle de tudo, quando na verdade o controle é só Deus que tem. Quando na verdade a gente só precisa descansar e renovar o nosso coração todos os dias em Deus. Eu só quero reforçar essa leitura, porque por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova, de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que a gente possa refletir que a gente não tem controle de nada, que a gente não tem controle e que o único que tem o controle é Deus, e que a gente possa aprender a descansar e confiar nele, porque a nossa breve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Era isso? Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar essa mensagem. Se você gostou, comenta, deixa o seu comentário para que essa mensagem alcance mais vidas. Porque nesse momento, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão angustiadas. E talvez essa mensagem que tu compartilhar vai ajudar alguém. Esse é o meu único objetivo, fazer a vontade do Senhor e contribuir para que mais pessoas sintam o amor de Jesus e a glória que Ele pode manifestar nas nossas vidas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima mensagem.